for the good time, 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 living for the good time, good time. Olá, começamos mais um programa 5 minutos e você sabe, estamos aqui para tentar inspirar você a mudar e melhorar a sua vida. Se quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para 5.minutos@tvmundi.com.br ou para mais informações, entre em nosso site que é www.5minutos.com.br. E no nosso programa de hoje falaremos sobre dor e as suas consequências. Afinal de contas, quem é que nunca sentiu dor na vida? E para falar sobre a dor e principalmente sobre como evitá-la ou como melhorar tudo isso, nós vamos conversar com um quiropraxista. O nome dele é Davi Porto e é referência em quiropraxia ocupacional no Brasil. Tudo bem, Davi? Tudo ótimo, É um muito prazer. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui no nosso programa. Bom, Davi, para começar, o que é quiropraxia? A quiropraxia ela é uma ciência nova no Brasil, uma ciência voltada a avaliar todo o movimento do corpo humano, mais especificamente a coluna vertebral. Então ela vai sempre buscar avaliar, tratar e prevenir desordens que ocorrem através de movimentos errados que nós realizamos, formas de utilizar o corpo de forma incorreta, que vai realmente causar uma alteração na articulação. Interessante. Agora, uma outra pergunta é o seguinte, a quiropraxia e a massoterapia são parecidas, é a mesma coisa? Porque nós sempre escutamos, eu vou procurar um massagista para colocar minha coluna no lugar. Explica pra gente um pouquinho isso. Então, existe uma grande confusão quando se fala em quiropraxia e massagem. Porque muita gente acha que quiropraxia ela é massagem, e na verdade não. As pessoas confundem por causa do toque. A quiropraxia ela toca no paciente e a massagem você também acaba tocando no paciente. Então, muitas vezes, a gente acha que a quiropraxia ela pode se tornar uma massagem, mas ela é muito diferente. Ela é uma profissão que ela, por ser ainda, primeiro que ela é de nível acadêmico, ou seja, você não precisa fazer um curso livre, um curso técnico para ser quiropraxicista. Você tem que realmente fazer um curso mesmo de formação. Uma faculdade. Uma faculdade. E a formação do profissional de quiropraxia, ele vai fazer todo o diagnóstico. E aí, fazendo esse diagnóstico, ele vai entrar com um tratamento específico para as articulações. Entendi. Então, existe um estudo mais profundo para você entender o que realmente é a coluna. Então, Exatamente. O quiroprata, ele, na verdade, quiropraxista, né? Exatamente. Ele, na verdade, é um especialista da coluna, desse aparelho, né? Do aparelho locomotor. Né? Do locomotor de maneira do aparelho geral. que vai trazer movimento, que realmente vai fazer com que os movimentos aconteçam. A diferença é, massagem vai lidar com músculo. Quiropraxia vai lidar com articulação. Essa é a grande diferença. Entendi. Quiropraxia diagnostica, avalia, cuida do indivíduo de uma forma mais científica. A massagem, ela tem um foco mais pontual. Foco onde a gente vai buscar relaxar o paciente. Entendi. Então a massagem busca tratar. tirar os nódulos musculares de tensões, Exatamente. esse tipo de coisa, tensão nervosa que nós causamos. E a quiropraxia é a parte, seria funcional, seria uma postura errada que você faz e você vai tentar colocar essa articulação no devido prumo dela. Exatamente. Ok, entendi. Agora, muitas dores que nós sentimos é com relação ao desalinhamento da coluna, né? Como que a quiropraxia pode ajudar a gente sentir menos dor no nosso dia a dia? Então, segundo a visão da quiropraxia, eu vou até pegar uma coluninha aqui, Claro. que é o meu bonequinho. Legal. Quando nós movimentamos o nosso corpo e utilizamos ele no dia a dia, primeiro que nós não recebemos um manual de instruções para o nosso corpo. Sim. Então nós acabamos usando o corpo da forma incorreta. Sentamos errado, deitamos errado, levantamos errado, carregamos peso errado. Ou seja, nós fazemos muitas coisas erradas. E o nosso corpo, pensando em coluna vertebral, nós temos 144 articulações que trabalham em conjunto. Poxa vida. A partir do momento que elas trabalham em conjunto, se nós temos uma articulação, um segmento que não movimenta direito, as outras articulações, elas começam... essas consequências. Exatamente, elas começam a tentar movimentar mais do que devia, justamente para o movimento final, eu conseguir chegar lá. Então começa a ter toda uma compensação de dor. O efeito dominó. Exatamente, tanto que é muito comum quando a pessoa tem dor nas costas, ela sente uma dor numa região. Aí daqui a pouco, tá aqui.
aí daqui a pouco está aqui, Sim. daqui a pouco subiu na cabeça, aí depois voltou. Olha. Né? Então, a quiropraxia, ela vai estudar toda essa interação de movimento. E a partir do momento que a gente usa o nosso corpo de forma inadequada, o movimento ele acaba sobrecarregando a estrutura, inflamando e aí trazendo dor. Então são várias consequências. Então quer dizer que até dor de cabeça pode ser causada pela coluna. Pode. Tem muitos tipos de dor de cabeça que são dores funcionais, são dores tensionais. Existem vários tipos disso, você fala aí, né? Existe uma grande infinidade. Mas uma delas pode ser causada por uma consequência de articulações. Bom, gente, nós temos carro, todo mundo tem carro. E o carro tem 4 amortecedores. E se carro dá problema, imagina a nossa coluna que aguenta a gente por anos, né? Acho que é mais ou menos essa relação. E né? se nós fizermos a analogia de carro, a gente tem bem que pensar assim. Dizem, né? Aí os mecânicos são os grandes especialistas e falam que não é legal a gente esperar o sinal do painel informar que a gasolina está acabando. Esse é o propósito da quiropraxia. Por isso a gente vai escutar aqui o nosso especialista, que para responder essa pergunta nós fomos ouvir o neurologista funcional, Dr. Cláudio Fernandes Correia, que é presidente do Instituto Simbidor, idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Dor é um fenômeno sensitivo, importante, porque ele denuncia que alguma coisa que pode estar agredindo o ser humano. Então ele tem que se defender. É por isso que a dor ela passa a ser interpretada, por um lado, como uma coisa muito bem-vinda, uma coisa necessária. Por outro lado, quando ela perde essa função de alerta, de chamar a atenção de que alguma coisa não está correta, é que se caracteriza uma doença. Então a dor ela tem um continente que é positivo, no sentido de alerta de que alguma coisa não está bem. Eu poderia dar, por exemplo, a lembrança de que quem está fazendo um exercício físico, correndo, caminhando, e sente uma dor no peito, irradiada às vezes para o braço, essa pessoa, por causa deste fato, vai procurar um profissional na área da saúde, geralmente vai num pronto-socorro, já pensando que, por ele ter lido, por ele ter aprendido, que isso poderia ser até um infarto do miocárdio, uma manifestação de uma circulação do coração que não está correta. Então, se não fosse a dor, ele não perceberia isso e não teria uma ação de defesa. Este lado é o lado bom, é o lado positivo da dor. No entanto, em algumas doenças, ela não tem esse caráter de alerta e ela incomoda a qualidade de vida do paciente. E por incomodar, ela vai precisar, às vezes, de um tratamento especializado. Este é o lado do chamado lado pernicioso, ou lado negativo de um fenômeno doloroso que passa a ser visto como algo que prejudica a qualidade de vida da pessoa e de todos que estão ao seu redor, familiares e assim por diante. Do ponto de vista de tempo, nós podemos dividir a dor em aguda e crônica. A dor aguda é aquela que geralmente não ultrapassa 3 meses de existência e a crônica é aquela que é acima de 3 meses de existência. Então tem doenças, evidentemente, por exemplo, um acidente jogando bola, uma cirurgia feita de rotina, um queimado. Essa, é claro, que são exemplos clássicos de dor aguda, porque ela tem um período de tempo que não costuma jamais ultrapassar algumas semanas. Já uma dor provocada pelo herpes zoster, aquilo que as pessoas chamam de cobreiro, quando o cobreiro, em 10%, tem uma dor residual que vai ficar, às vezes, por anos, pela vida toda. Essa é um bom exemplo de dor crônica. A neuralgia do trigêmeo é um bom exemplo de dor crônica. A chamada neuropatia que acompanha os diabéticos. 30% dos diabéticos vão ter um padrão de dor nos membros inferiores inicialmente, depois nas mãos também. É uma sensação de queimação, às vezes pontadas, agulhadas. É um exemplo clássico de dor crônica. Então, as dores crônicas, elas são de 3 ou mais meses de existência e as agudas sempre menos que 3 meses de existência. Bom, Davi, você viu que o Dr. Cláudio esclareceu algumas coisas. Agora, com relação à quiropraxia, foi distinguido ali a parte de dor aguda e dor crônica. Uhum. A quiropraxia, ela conseguiria atuar em que parte da dor? Na dor aguda ou na dor crônica? Nos 2 momentos. Uma coisa que é sempre bom enfatizar são os 2 grandes benefícios, os efeitos fisiológicos que a quiropraxia causa no paciente. Uhum. Nós temos um que é uma questão neurológica. O que acontece?
Quando o paciente, imagina assim, quando você toma uma pancada, por exemplo, na perna, digamos que bateu uma bola na perna e está ardendo lá, qual que é a primeira coisa que você faz para aliviar aquela dor? Você esfrega a mão em cima. Sim. E o que isso significa? Quando você tem no nosso corpo é distribuído fibras sensitivas de dor e fibras sensitivas de tato. E elas ficam lá distribuídas, vão até a medula, sobem lá para o cérebro e o cérebro vai dizer se dói ou se não dói. Ele é binário, é 0 ou 1. Se dói, ele vai dizer assim, opa, está doendo, então vamos mandar um sinal onde a musculatura vai começar a contrair. Se não dói, ele perde o sinal, ele passa a não mandar mais esse sinal e a musculatura ela começa a ceder. Relaxa. Quando a gente tem um processo de dor, a musculatura é um ciclo vicioso, onde a musculatura tensiona, a articulação perde movimento, a dor começa a ficar presente porque tem um processo inflamatório e a presença da dor vai gerar mais tensão e mais perda de movimento. A partir do momento que a quiropraxia entra com a manipulação, a gente dá um overdose de tato em cima da dor. E aí o seu cérebro não sabe dizer exatamente se é dor ou tato. E aí o seu corpo começa a relaxar e a inflamação começa a aliviar. Pelo que eu entendi, então, essa coisa da gente... Porque o nosso corpo não é burro, né? Na verdade, a gente... Mais ou menos. Ele tenta reagir com algumas coisas que ele está tentando proteger. Acho que você até tinha comentado em off, assim, sobre a gravata, né? Que na verdade, a gente tensiona para... Explica um pouquinho pra gente. No caso da gravata, por exemplo, que é um acessório muito comum, né, no dia a dia, no trabalho em si, quando nós usamos a gravata, nós temos uma situação de enforcamento. Esse enforcamento ele causa um aumento da tensão muscular. Por quê? O cérebro ele vai pensar, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado. Ele está me estrangulando. Entendi. Então ele vai tentar proteger e a musculatura vai contrair. Então, o que eu acredito que o corpo sempre tenta causar essas tensões para proteger o corpo, né? Sempre que existe algo tocando no corpo, né, de uma forma um pouquinho mais forte, o cérebro vai imaginar que aquilo é um fator agressivo. E ele vai enrijecer para proteger aquela estrutura. O problema é que quando ele enrijece, aí a musculatura começa a inflamar, ela fadiga. E aí causa dor. E aí vem todo o ciclo de dor, que aí a quiropraxia trata muito bem nisso. Legal. Gente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar esse papo com Davi Porto. E não sai daí, já volto. For the good time, 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 living for the good time, good time.